Boa tarde, bom dia, boa noite a todas e todos. A gente está começando aqui essa primeira conversa dentro do projeto Veredas do Patrimônio Audiovisual, né? Essa primeira conversa dedicada à formação brasileira, de brasileiros que passaram nessa formação em Amsterdã, né? No mestrado em Patrimônio Audiovisual, o mestrado do programa Preservation and Presentation of the Moving Image, né, da Universidade de Amsterdã, que recebeu, né, ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos, mais ou menos, alguns brasileiros que passaram por essa formação, né? A gente tem aqui a presença dos 4, né? Acho que foram os 4 brasileiros que foram ou estão cursando esse mestrado. E a ideia é um pouco a gente conversar, né, então, com a Bárbara, com a Inês, com o Bernardo e com a Sara, sobre o que levou eles a buscar essa formação em Amsterdã, especificamente, uma preservação em preservação audiovisual. A gente sabe que no Brasil a gente não tem uma formação em nível de universitário, né, nessa área, né, mas existem em outros países, seja nos Estados Unidos, seja na França, algumas formações para esse campo. Mas a formação de Amsterdã vai ter algumas singularidades que talvez tenham atraído, né, esse grupo de profissionais para fazer essa formação, que é uma formação de nível de mestrado, né? Então, a ideia é uma conversa mesmo, aberta, a gente trocar entre todos os participantes. E eu vou apresentar aqui, então, para vocês cada um deles. A gente tem a Bárbara Rangel, né, que é formada em cinema pela Universidade Federal Fluminense, de Niterói, possui mestrado então, em preservação e apresentação da imagem e movimento pela Universidade de Amsterdã, e, como parte desse programa, trabalhou nos arquivos da Cinemateca Portuguesa e da Cinemateca Francesa. E, atualmente, ela faz parte da equipe de programação de cinema do Instituto Moreira Salles, né, do IMS. A gente tem também a Inês Eisengarth Menezes, que é preservacionista audiovisual, co-curadora da temática de preservação da Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, trabalha lá desde 2017. Ela possui experiência em gestão de patrimônio cultural, com ênfase no audiovisual, pesquisa, curadoria, produção editorial, produção executiva e financiamento. Trabalhou na Cinemateca Brasileira de 2016 até 2020. É graduada em cinema pela UF e também mestre em preservação, Preservation and Presentation of the Moving Image pela Universidade de Amsterdã. Temos, então, também a Sara Gazzini, a Sara, que é graduada em cinema pela Faculdade de Arte do Paraná, Unespar, e tem experiências na área de cinema digital, pós-produção, video on demand, broadcasting, em empresas como Google, Discovery Communications e Motion Picture Solutions. Atualmente, ela é aluna do mestrado da Universidade de Amsterdã e trabalha com masterização para cinema. E, por último, temos o Bernardo Bortolotti, que é bacharel em Ciências Sociais pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, é mestre em Literatura e Cultura e Contemporaneidade pela PUC do Rio e está cursando também o mestrado em Preservação. Há 14 anos atua na área de arquivos históricos e culturais, com ênfase na preservação digital de documentos audiovisuais, e atualmente trabalha também na Via 78, empresa dedicada à digitalização e preservação de documentos sonoros e audiovisuais, além de ser representante internacional da Association of Sound and Audiovisual Archives, a IASA, no Brasil. Então, acho que eu queria passar a palavra já para a Bárbara, de repente, para começar, né? A Bárbara, que foi a primeira
aluna brasileira dessa formação de Amsterdã, para ela falar um pouquinho dessa trajetória, por que ela buscou essa formação, uma formação que eu acho que nesse período também que ela mudou um pouco, né, o perfil do que ela fez e do que foi o programa depois. Então, acho que ela pode, de repente, começar. Bárbara, com você. Obrigada, Zé. Obrigada, enfim, pelo convite. Queria agradecer também pela companhia dos colegas de mesa e de curso, de alguma maneira. Quando eu procurei, assim, acho que a minha motivação para fazer o curso foi em parte profissional, em parte pessoal. Eu queria ter uma experiência fora do Brasil, achava isso importante, assim, e sempre achei ao longo da minha vida. E eu tinha mais ou menos, estava com uns 26, com uns 27, 28, quando eu comecei a pensar justamente em mestrado no exterior. Isso também era viável financeiramente, né? Então, quando eu fui, era uma época de euro muito baixo mesmo, assim, era 2,30. Eu lembro que eu comprei 2,30 e eu comprei caro porque chegou a estar 2,15, né? O que é bizarro, se a gente vê Hoje, a cotação quase dele. 7, né? Exato. E, enfim, tem uma outra coisa pessoal também que influenciou bastante a minha opção pelo curso, é que eu tenho dupla cidadania brasileira e portuguesa, que torna também o curso mais barato, muito mais barato do que fazendo só como brasileira, porque para membros da União Europeia a taxa é muito, muito baixa. Mas, enfim, esses são aspectos práticos que eu acho importante de mencionar, porque sem eles eu não teria conseguido fazer. Assim, enfim, porque eu fui sem bolsa, não tinha qualquer tipo de auxílio. Foi um dinheiro que eu fui juntando assim, ao longo da minha vida profissional, que a essa altura do campeonato eu já estava no IMS, tinha entrado no IMS em 2010, e eu trabalhava antes com programação de cinema infantil. E, assim, eu sentia uma vontade, uma curiosidade de expandir um pouco, tentar entender também, tentar entender como festivais e como a programação de cinema funciona em outros lugares, mas a partir talvez de uma perspectiva mais arquivística. E o mestrado de Amsterdã foi o que se mostrou, eu acho que mais, de alguma maneira, parecido com o que eu tinha em mente, assim, mais do que um mestrado na Paris 8, ou, por exemplo, a formação em Rochester, que é uma formação super técnica. E, além de ser caríssima, era uma coisa que eu sabia que me interessava tanto. E como a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a fala, de fato, assim, quando eu cheguei no mestrado, ele tinha um caráter, ao meu ver, não sei se permanece, mas tinha um caráter bastante introdutório. Assim. Então, por exemplo, uma grande parte da minha turma achava que era um mestrado muito focado em preservação de arquivos cinematográficos. Todo mundo achava que ia trabalhar no AI, que na época não existia. E, na verdade, não era... Quer dizer, o AI não existia como AI, né? Existia o Netherlands Film Museum. Eu cheguei lá exatamente nessa transição. E, na verdade, o curso ele abordava, enfim, materiais de arquivos de TV, materiais de arquivos de mídia arte. E, para mim, foi uma das maiores surpresas assim, do programa, uma surpresa bastante positiva. Então, muita gente, muitos colegas meus, e eu também reclamava um pouco de uma coisa que era meio que atirar para todos os lados. Assim. Você tinha era um pupurri de coisas, porque a ideia deles era que você se aprofundasse no estágio. Enfim. Só para a Eu gente acho...
pensar, o curso, na verdade, acho que ele começa, não sei se ele já tinha essa formação, hoje ele tem 1 ano e meio hoje, né? Ele tinha 1 ano e meio E 1 ano e meio já. sempre, né? Naquela, 2 anos, é, não. Mas não é sei nesse se formato ainda, né? De uma formação inicial, depois um estágio, né? Em 1 ano e meio, que você é obrigado a fazer um estágio em alguma instituição cultural, é isso? é, mas assim, isso eu acho que isso valeria conversar, talvez, se quiser, fica uma sugestão, com alguém que tenha participado da fundação do curso, porque eu tenho, assim, tinha uma coisa que eu comentava muito com alguns colegas, que a gente, em especial uma, Mariana, a gente tinha uma impressão de que era que ele era um curso que foi criado um pouco para formar uma mão de obra para o Netherlands Community. Eu não sei em que medida isso é verdade, mas eu acho que o próprio formato desse curso, pelo menos na época, meio que corrobora esse palpite de alguma maneira, porque, de fato, assim, você parar para pensar, 1/3 do curso é um estágio, quer dizer, eles confiam 1/3 do curso, a formação a um terceiro, a um outro lugar, sobre o qual a gente não tem menor controle, se você parar para pensar, né? O estágio ele pode ser uma loteria, pode ser. Tem gente que teve experiência muito boa, teve gente que teve experiência ruim. O que mais? Eu acho que eu me perdi um pouco, mas sempre teve um pouco esse formato e tinha umas coisas no curso que não faziam muito sentido, como, por exemplo, a aula de copyright. Isso, felizmente, eu sei que foi limado, entendeu? Porque a aula de copyright para um curso que se pretende internacional é meio idiota, e o professor especial era bem ruim, e mais do que ruim, bem complicado para não dizer outra coisa. Mas, de fato, assim, legislação, porque cada país tem uma legislação diferente, tem uma maneira de pensar direito de autor diferente. Então, você ficava falando do exemplo holandês, sendo que a pessoa ia voltar para o país dela e era uma outra coisa, entendeu? Na época, né, naquela época do Brasil, do Lula, enfim, eles falavam em copyleft, em domínio público, sabe? Enfim, completamente diferente de coisas que eram abordadas ali no curso, não fazia nenhum sentido. Então, eu acho que tinha isso, assim, em relação ao AI, a gente tinha aulas com algumas pessoas do AI, mas sim, naquele momento específico, que era um momento de crise econômica muito forte, acho que a gente também ficou meio, entre aspas, deprimido com a não empolgação do AI com a gente, sabe? Acho que eles estavam tão assim, a gente vai perder os nossos financiamentos, a gente, enfim, que para a gente, no contexto brasileiro, é bem curioso, assim. Mas eles não, eu acho que tinha uma coisa, enfim, eu acho que, como é que eu posso dizer? Estou tentando pensar aqui, mas eu acho que tinha uma coisa, a gente achava que ia ter, que o curso ia ter praticamente um ano dentro do AI, não era bem, não era. A parte prática não era. Você que tinha que ir atrás, você que tinha que propor um projeto, entendeu? Eles não estavam tão interessados assim, nos alunos como talvez tivessem, já tivessem em outros Passado. no passado. Uhum. Mas, enfim, Zé, eu acho que você pode perguntar, porque senão eu Tá. vou Se eu dividir. fazer mais uma pergunta, de repente a gente já Sim. passa, vai fazendo, a gente faz uma rodada para todo mundo, a gente continua conversando. Em termos dos alunos, de nacionalidade, ele já era um curso bastante internacional, né? Qual a É, proporção de holandeses, proporção de pessoas de fora? Até para a gente ver se isso olha, continua depois. quando eu fiz, eu acho que foi a maior turma até então. A gente tinha, acho que, 13 ou 14 pessoas. Isso também foi curioso. Eu não sei se isso repetiu, porque tinha duas divisões. Tinha uma divisão
Europa, não Europa, e claro que assim, não era uma divisão, né, não imaginária, porque ela era bem concreta, mas assim, não era dividir. Mas tinha os alunos europeus, ou que eu chamo dos alunos de países ricos, sei lá, não só europeus, mas tinha americanos, tinha um Josh que era americano, aquele em Canadá, e tinha os alunos fora desse contexto europeu rico. Então, tinha, sei lá, a Mariana, que eu já falei aqui, que era búlgara, a Lisa, que é da Indonésia, a Hitomi, que era japonesa, que por mais que fosse também, mas não estava, tinha outras questões, enfim, em termos de adaptação. E tinha a Catherine da Nova Zelândia, enfim, tinha uma coisa, e tinha uma mistura também de idades, assim. Então, ali eu tinha 28, tinha a Lisa, que acho que tinha 35, ou alguma coisa assim. Quando, então, tinha uma diferença também, tinha uma certa separação entre os muito novos, porque acho que tem um pouco isso, assim, aqui na Europa, das pessoas fazerem mestrado quase como uma extensão do curso universitário, e tinha nós, que éramos um pouco mais velhas, assim, eu com 28, a Mariana acho que com 30 e para cima, assim, que a gente estava em busca, sei lá, de fato, de uma experiência fora do nosso contexto. Já tinha uma bagagem profissional também Exa- atrás, né? Exato. Isso é uma coisa importante também de dizer, porque, só para encerrar, a gente passar a palavra, isso era bem curioso, porque eu acho que aqui na Europa, é muito comum assim, as pessoas fazerem faculdade, mestrado, e aí elas vão se inserir profissionalmente. Então, por exemplo, no meu caso, no caso da Lisa, que vem da Indonésia, ou da Mariana também, da Bulgária, assim, as estruturas são ou precárias, ou pequenas, ou inexistentes, que você faz um pouco de tudo. Então, assim, eu tinha colegas que olhavam para minha cara ou para a Lisa e falavam, nossa, mas vocês já fizeram tanta coisa. Meu amor, no meu país é assim, entendeu? Se você... Mas é verdade, assim, se você não, entendeu? Você é programador, assessor de imprensa, produtor de cópia, é, faz sinopse, se bobear, você projeta, entendeu? Então, assim, aliás, esse é o meu único um dos meus arrependimentos em relação ao curso foi não ter feito um estágio em projeção. Isso eu acho que é uma coisa que hoje em dia é muito valorizado, mas na época nem passou pela cabeça e eu acho que teria sido fundamental assim, para a minha prática profissional. Então, assim, essa coisa das nacionalidades era isso, você dava, nesse sentido, a gente que era de fora desse contexto europeu, tinha uma certa, você tinha uma capacidade, já uma experiência, não só uma experiência profissional, que muitos deles tinham, mas uma experiência mais variada, assim, por conta do contexto mesmo de onde a gente saiu. Então, eu acho que isso dava, nesse sentido, foi muito, muito rico, mas eu acho que a universidade ele tinha muitos problemas em acolher assim, as pessoas que tinham, sobretudo, um background acadêmico diferente. Tinha uma coisa, não sei se continua, mas tinha uma coisa muito de... se você não se formatasse dentro de um estilo específico de escrita acadêmica, de raciocínio acadêmico, de pesquisa acadêmica, você podia sofrer bastante, assim, para se formar, para fazer as coisas, sabe? Enfim, mas eu acho que é isso. Tá, vamos falar um pouquinho, ver como é que foi a experiência da Inês Azengar. Também tinha uma bagagem já grande, profissional, né, Inês? Quando Sim, você foi fazer o curso, né? Então, sim, mas só para ficar, para não deixar a Bárbara escapar, depois você fala, por favor, dos seus estágios, no Ah, plural, que foi extraordinário, assim, mas só para não esquecer. tá. Sim, Zé, eu
primeiramente, eu agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui. Eu estou muito entusiasmada com esse vigor da Cinemateca do MAN, assim, que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns e eu desejo muito sucesso e, ao mesmo tempo, também tranquilidade. Vamos se manter assim, enfim, você sabe. Eu decidi fazer o mestrado um pouco pela intervenção da Bárbara, porque eu trabalhava... Eu decidi que eu trabalharia com preservação audiovisual em 2000, 2001. À época eu fiz um estágio na Cinemateca do MAN e fazia uma graduação na UF. E tudo estava me jogando para trabalhar com patrimônio audiovisual. Isso para mim já estava bem claro desde essa época, mas devido à questão de ausência de mercado de trabalho, eu acabei trabalhando com investimentos na Rio Filme, que era a agência do audiovisual da Prefeitura do Rio de Janeiro, numa época em que tinha muito recurso. Assim. Então, eu fazia avaliação para investimento em produções ultra comerciais. Assim. E eu tinha, né, nunca tive um salário tão alto até então, eu tinha um trabalho, mas eu estava extremamente infeliz de não estar atuando na preservação audiovisual. E Bárbara já estava falando bastante, né, que seria interessante, e eu fiz uma viagem por conta da Rio Filme lá para o Festival de Berlim, fui lá para o mercado, assim, enfim, tudo business. E na volta eu passei em Amsterdã e num sábado de manhã, assim, chuvoso e tal, eu fui ver um filme em 70mm no iFilm Museum, no momento que estava lotado de crianças, assim. Então, foi tipo uma epifania, assim, peraí, eu não quero esse salário alto e trabalhar com produções comerciais, sabe? Eu quero trabalhar com patrimônio audiovisual. E a combinação da sessão em 70mm com um museu lotado de crianças e com uma atividade super intensa, assim, me fez me jogar nesse mestrado. Apesar do sobrenome, eu não tenho um passaporte europeu, então foi mais custoso, assim, foi um baita desafio, foi um tanto complicado. O euro não estava a 7, mas também não estava a 2, né? Estava um pouquinho mais caro, mas acabou sendo viabilizado. Me parece que a turma que eu entrei foi atipicamente pequena, éramos só 8, tinham 2 holandesas e, enfim, um estadunidense, uma colombiana, um francês e uma romena, uma escocesa, enfim, mas era também misturado. E eu era vista como uma pessoa mais velha, né, com meus 33 anos à época, e de certa forma eu não entrei no grupo dos cool, mas algo que me fez me jogar na cidade, assim. Então, uma das experiências que eu até comentei isso com o Bernardo outro dia, uma das coisas muito positivas do mestrado, na minha opinião, foram a possibilidade de usufruir de todas as atividades culturais, cinematográficas da cidade, muito intensas, assim. Então, desde assistir sessões em 70mm no AI, que é um deleite, claro, mas até ir num cineclube, sentar num chão, um cineclube embaixo da ponte, sabe? Ou dentro de um bunker, dentro do parque, assim, das atividades mais variadas que a cidade proporcionou. Me parece que o curso em si também estava em transição, ele não era talvez tão com essa estrutura que tem hoje, não era tão coeso,
E ele tinha uma coisa um pouco irregular. Você tinha professores muito interessados, disponíveis, e que a gente tinha um bom aproveitamento, quanto pessoas que nitidamente não queriam estar ali dando aula, assim, achavam um saco. E até presenciei cenas de xenofobia. Eu presenciei também. Eu presenciei. Enfim, isso é importante mencionar, né? Porque sotaques muito diferentes, né? Você tinha alguém dos Estados Unidos, enfim, o inglês era fluente e tal, as gurias da Holanda têm o inglês desde cedo, então a romena, enfim, pessoas que não tinham lá aquele inglês redondíssimos, a gente sentia um pouco, assim. Mas o que importa é que, para mim, a formação ela foi muito positiva, mesmo sendo essa coisa de que a Bárbara mencionou de atirar para todos os lados, por uma questão ultramente pessoal, assim, que eu nunca tinha estudado na minha vida com afinco. Assim, eu tinha feito a minha graduação, enfim, em paralelo com outros interesses que foram surgindo, muitos trabalhos, assim, realizei mostras e tal, e aí eu não dei a devida atenção, né, para os meus estudos na graduação, e no mestrado, muito por conta dessa carga de estudos, assim, de leitura e de escrita, foi uma imersão completa, assim, então para mim foi muito positivo. E no meu caso específico, eu considero que eu dei muita sorte, porque eu fiz meu estágio no iFilm Museum, então, ao contrário do que a Bárbara relatou, tinha uma abertura maior. Assim, eu entendo que as instituições elas são construídas por pessoas e tinham pessoas ali interessadas numa coisa mais diversificada, assim. E aí eu decidi fazer o estágio no departamento de Digital Access, no acesso digital, porque até então eu não tinha tido nenhuma experiência com o digital. E aí, nesses 4 meses, 5 meses de estágio, foi muito positivo por eu ter feito nesse departamento, mas aí eu dei a grande sorte que foi a minha chefe imediata, à época, uma artista, e ela não queria mais um trabalho numa instituição, ela abriu mão, né, dessa carreira, e surgiu uma vaga. E eu que tinha tido, já estava ali, né, com a experiência há 4 meses, uma experiência muito positiva, eu aprendi muito, mas também dei conta por conta da minha experiência para a Grécia, de estabelecer novas práticas, assim. Sei lá, eles tinham 3 planilhas, eu transformei em uma planilha e ficou muito melhor. Umas bobagens, assim. Então, de alguma forma, eu fui vista como um elemento positivo, e aí eu fui contratada para trabalhar no iFilm Museum por 1 ano, depois que terminou o estágio, assim. E aí, antes era meio período, se não me engano, e aí passou a ser o período inteiro. E aí eu estive, então, mergulhada nessa instituição por 1 ano e 4 meses. Hoje, o museu ele fica à beira do rio, né, o rio Ai, e a coleção, o acervo, ele está, enfim, algumas quadras do museu principal. Quando eu fiz o estágio, e depois, quando eu trabalhei nesse ano, o acervo ele ficava mais bem distante, né? Ficava meio que afora da cidade, assim. E aí eu pude acompanhar os planos para criação, construção desse novo prédio, assim, o que eu acho que assim, foi uma experiência super relevante para mim, né? E também a gente vê o que o dinheiro é capaz de fazer, né? Não que a gente vá assistir isso de uma forma próxima por aqui, infelizmente, mas do que tá, a gente tem um acervo, tem essas características, a gente precisa que as pessoas trabalhem nesse acervo de tais e tais e tais formas, assim. Então tudo era construído com muito voltado assim para o acervo, mas também para as pessoas, né?
E aí, depois desse 1 ano dessa experiência, eu voltei para o Brasil. Assim, minha chefe, ela tinha muito interesse que eu ficasse, mas tinha questões burocráticas. E então, assim, para mim, né, a experiência do PNP, como a gente fala, Preservation and Presentation of the Moving Image, o nome do mestrado tem esse apelido PNP, foi muito positivo, assim. Foi muito difícil também, assim, pela carga de leitura e tal, mas para mim o saldo foi ultra positivo. E também em contraponto com o que a Bárbara falou, né? A Bárbara foi em 2011, eu comecei em 2013, né? Mas lá para 14, 15 tinha muita oportunidade dentro do AI, por exemplo, semana de inspeção do acervo de nitrato. Então as pessoas poderiam se voluntariar e participar disso. Eu fiz uma pesquisa de pré-cinema para exposição permanente. Assim. Eu fui entrando em todo e qualquer possível, qualquer atividade do museu, assim, para mim foi muito positivo. Precisavam de algum voluntário para montar uma exposição de cartazes. Eu também fiz um voluntariado num acervo de cinejornais em 35 milímetros. Assim. Então, muita coisa boa surgiu daí. Assim. Eu tenho uma das minhas experiências mais inusitadas foi numa sexta-feira à tarde que um senhor entregou umas latas de nitrato no prédio onde tinha o acervo de acetato. Então, o nitrato de celulose não poderia estar junto. Me deram um carro, me deram uma pessoa que não falava inglês, só falava holandês, e eu tive que cruzar um pouco Amsterdã, né? Na verdade, fora de Amsterdã, e eu tive que entregar esses rolos de nitrato lá para o depósito de nitrato. Assim. Então, isso é só uma anedota, né? Assim, mas só para ilustrar o quanto que foi inusitada e rica essa experiência, mas muito porque eu sei que eu dei sorte. Assim, a Bárbara falou bem disso, né? De 1/3 do mestrado é calcado num estágio e é uma loteria, né? Assim, eu sei de pessoas que não tiveram um rendimento, assim, nenhum rendimento, não aprenderam nada, sabe? Então é um pouco isso, assim. E só uma coisa curiosa, assim, que eu menciono de vez em quando. Eu tinha uma expectativa muito grande de discutir por que preservar, né? Era assim, de alguma forma, é uma coisa que me movia, me tocava muito, né? E aquilo nunca foi conversado, porque aquilo já está introjetado na cultura deles. E aquilo, né? Isso está em todo o ciclo, né? Do bairro, da cidade, do país, né? Uma coisa muito, muito antiga, né? Não é uma coisa de quem, né? Não é horríveis, é de colonizador, né? Que arregaça lá os outros lugares para manter preservado aquilo, mas que assim é um conceito muito forte assim na cultura deles, assim, isso é interessante. Então a discussão em si que eu tanto esperava nunca aconteceu, mas aí eu pude perceber isso na prática. Genial mesmo. Acho que é isso. Obrigado. Depois a gente volta também para você falar também um pouquinho dessa reinserção profissional, talvez, nessa volta ao Brasil, como isso pode ter contribuído essa formação. Agora a gente tem a Sara e o Bernardo, né, que estão nesse momento cursando, né, o mestrado, né, de Amsterdã, num contexto ainda mais especial que esse contexto pandêmico, né, onde você está tendo uma formação online, onde toda essa experiência, né, do contato vai ter uma descoberta aí desse novo contexto. De repente, Sara podia começar falando um pouquinho para a gente como é que está se sentindo essa formação, por que escolheu também esse mestrado hoje, né? Então, vocês estão no primeiro ano da formação, né? Estamos.
Eu escolhi esse mestrado porque, na verdade, eu queria ter feito mestrado logo que eu terminei a minha graduação, e isso nunca funcionou. Eu terminei a graduação, eu já tinha saído de Curitiba, já estava trabalhando com pós-produção. O ritmo de pós-produção em São Paulo é muito louco, é muito exigente, e então eu nunca consegui conciliar a minha carreira profissional com o mestrado, mas eu tive aula com o Hernani na CNTV, e o Hernani foi uma das primeiras pessoas que me falou assim: se você quer continuar estudando isso com foco em preservação, tem esse mestrado na Holanda. E aí isso ficou na minha cabeça. Isso foi em 2013. Em 2015 eu acabei mudando para Londres, e de novo, assim, é muito caro no Reino Unido você estudar, é muito, muito caro. Então foi uma coisa que eu pensei: eu vou trabalhar mais, juntar um pouco de dinheiro. Mas eu sempre tive essa coisa de querer ir para esse mestrado na Holanda específico, e aí eu falo que essa ideia do mestrado esse ano foi meu lockdown brain, que foi quando eu tive tempo, por causa do lockdown, para me dedicar a fazer separar os documentos, me inscrever, fazer o teste de inglês de proficiência que eu nunca tinha feito. E foi como funcionou para mim, assim, porque eu tive tempo, que eu finalmente consegui, depois de 7 anos quase, eu finalmente consegui chegar nesse mestrado. E eu acho que a minha experiência, a nossa experiência, minha e do Bernardo, eu acho que é um pouco mais próxima da Bárbara, porque a gente, por conta da pandemia, a gente tem menos oportunidades. A gente ia ter um workshop de indicação de filmes de nitrato, que foi cancelado de última hora, mas que até então foi o único evento presencial mesmo que eles ofereceram para gente. E, a princípio, eles queriam ter voltado às aulas presenciais esse semestre, e por conta da segunda onda, isso não foi possível. E mesmo que eles voltem algumas aulas, sempre vai ter a possibilidade de você continuar seguindo o seu curso online. Então, eu, por exemplo, nunca consegui mudar para Amsterdã. Eu ainda estou em Londres, né? Eu nunca consegui chegar em Amsterdã. Então, às vezes, ouvindo vocês falarem, assim, eu visitei o AI uma vez só que eu estive em Amsterdã, mas assim, eu nunca conheci o espaço de coleções. Eu conheço, mas assim, não conheço o prédio, as coleções, as pessoas. Eu passei na frente, entrei, dei uma olhada, saí. Mesma coisa com o museu. Então, eu acho também que a interação com os outros colegas é um pouco diferente, assim. Eu estou ouvindo vocês falando da idade dos colegas de vocês, e eu não sei quantos anos têm os meus colegas, assim. Eu imagino que eu sou uma das mais velhas, eu e o Bernardo somos um dos mais velhos, mas eu imagino que todo mundo seja muito mais novo. E, de novo, que nem vocês falaram, eles estão já tem 2 graduações, esse é o segundo mestrado, ou estão fazendo 2 mestrados ao mesmo tempo. É uma realidade muito diferente da nossa, né? Eu lembro quando eu falei para eles, que eu comentei com um dos meus colegas: mas eu não sei direito como que eu vou conciliar isso com o meu emprego. E eles: mas você tem um emprego, olha que legal. E para mim é uma questão de eu tenho que ter um emprego, né? Não é do tipo, olha, eu consegui me inserir nesse mercado. Não, eu tenho que ter. Mas, na verdade, eu escolhi esse mestrado também, porque eu sempre tive esse interesse em preservação, e eu acho que eu consegui passar um pouco por áreas diferentes, né? Então, eu passei por pós-produção e tal, mas eu nunca tinha chegado no arquivo ou no laboratório, sempre ficou assim. Vocês falaram de ter uma experiência com a projeção. Eu também nunca tive experiência com filme ou com projeção analógica. E acho que isso era um pouco também da expectativa de coisas que talvez esse mestrado iria solucionar, assim, esses gaps que eu vejo um pouco no meu currículo. E que, por conta da pandemia, obviamente, né? Eu sei que nós temos uma colega que está em Amsterdã e ela está sendo treinada pelo AI hoje com projeção analógica, mas é uma pessoa, assim, ela está sendo treinada à parte, não faz parte do nosso currículo de fato. Mas eu acho, assim, que a gente também tem vários pontos positivos. Eu acho que não sei se é por conta da pandemia, mas eu acho que os nossos professores estão muito disponíveis. Eles são bem
tranquilos nesse ponto de você quer marcar um horário para conversar comigo, a gente faz um Zoom, eles respondem e-mails, assim, eu contatei várias pessoas, sempre que eu tenho alguma dúvida eu contato meu coordenador e às vezes eu falo para ele, desculpa por mais um e-mail, mas eu quero saber isso. E eu sinto que as pessoas estão bem disponíveis, os convidados, que a gente tem muitos convidados que vêm participar das nossas aulas, e eles também sempre deixam e-mail, eu já entrei em contato com alguns. E eu acho também que o curso tem um pouco isso, assim, de atirar para todos os lados, que eu acho interessante, porque me abriu um pouco a cabeça para áreas que eu não cogitaria, assim, nunca passou pela minha cabeça que você tem que preservar uma instalação de arte, é óbvio, mas até eu tenho uma disciplina falando de, né, Time-Based Media Art Conservation, eu nunca tinha cruzado na minha cabeça, e você descobre que tem todo um universo, né, por trás, muita gente estudando isso, fazendo pesquisa. Então, eu acho que nesse sentido continua um curso assim, bem amplo e sim, me parece que principalmente nesse momento de pandemia, a parte mais prática do curso vai se dar no nosso estágio, né, que vai acontecer. A gente não sabe ainda, Como é mas que está sendo orientado em termos do estágio nesse contexto? Vocês estão já contactando as instituições? Como é que isso está sendo trabalhado pelo curso? é um pouco complicado, porque eu, por exemplo, estou um pouco pessimista com a situação. Eu estou achando que talvez a gente não vá conseguir fazer um estágio que seja que nem os outros alunos fizeram, do tipo, você vai todo dia para um laboratório ou para um arquivo, trabalha lá. Eu acho que talvez alguns estágios vão ter que ser organizados remotamente, alguma coisa assim, mas faz parte do currículo nesse estágio a gente contatar as instituições. Então, é um pouco assim eu falo assim que a gente tem que play ball, né? Você tem que fazer sua parte, entrar em contato. Eu conversei isso com a nossa supervisora, eu falei, mas e se não acontecer? E aí o que ela me falou era tipo, calma. Chegando mais para frente, mais perto de setembro, a gente começa a ver como está a situação. E se você achar que não vai acontecer, a gente pensa no plano B. Mas, por enquanto, a gente já está, assim, entrando em contato com as instituições. Ela sugeriu algumas instituições para a gente. E é isso. Eu entrei em contato com algumas que já me falaram justamente isso. A gente teve que cancelar os estágios no primeiro semestre. Então, os estagiários que a gente iria receber, eles já foram puxados para o segundo semestre. Então, talvez no segundo semestre a gente não tenha mais vagas. E outros que estão, tipo, não, a gente acha que em setembro, outubro as coisas vão voltar e a gente pode receber você como estagiário, mas aí é um pouco incerto. Obrigado, Sara. Vamos passar para o Bernardo, então, né? Também para continuar um pouco nessa experiência do mundo pandêmico, nessas formações, né? Nessa formação online, né? Do mundo, desse mundo digital, né? Acaba que faz muito sentido também, né? Tem isso, esse mundo novo aí, como é que a gente vai lidar com essas questões também, porque eu acho que tem coisas que vão se manter, assim, né? Esse trabalho remoto, acho que em alguns casos vai ser algo que vai ser recorrente, né? Então, é bom também para repensar algumas coisas. Bom, eu acho que diferente das minhas colegas aí, eu sou da área de ciências sociais, não sou da área de cinema, né? Só que minha formação em ciências sociais, ela tem um pezinho no cinema, assim. Eu tive aulas com a Mônica Cornes sobre linguagem cinematográfica, sobre cinema documentário, e eu acabei me interessando por essa área. E eu acabei, assim, até focando a minha graduação para a área mesmo de cinema e tal. E, além disso, o CPDOC é um arquivo, né? E aí eu acabei tendo experiência lá com o núcleo de audiovisual e principalmente com o programa de história oral. E lá no programa de história oral eu acabei conhecendo o Marco André, que é também, eu acho que ele faz parte dessa geração formada pelo Hernani, né? Então, assim, não tive nenhum contato direto com o Hernani, mas eu acho que indiretamente eu também fui influenciado por ele. E acabei entrando nessa área de preservação, enfim, como preservar as entrevistas de história oral, todas as questões mais relacionadas a vídeo e a acervos sonoros do que propriamente a película.
E a partir disso eu comecei a procurar algumas alternativas. Já comecei a trabalhar na fundação, comecei até fiz um curso na Darcy, não cheguei a concluir, mas eu fiz um ano de curso de montagem da Darcy Ribeiro. E enfim, aí eu comecei a pensar já em alguma formação nessa área, porque meu background não era de cinema, enfim. Eu queria, acho que, de uma certa forma, entrar nessa área de uma maneira mais profunda. Bom, aí eu trabalhei durante 7 anos na fundação, praticamente, e aí chegou no primeiro dia do governo Jair Bolsonaro. Eu fui dispensado por uma questão de corte de gastos. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora, cara? Porra, governo Bolsonaro aí, como é que eu vou ficar e tal? Aí eu passei um ano pensando, enfim, eu tinha meus investimentos, FGTS, eu falei, cara, quer saber, eu acho que eu vou tentar me especializar nessa área de preservação mais a fundo, e como aqui no Brasil também eu acho que é uma área muito limitada, eu comecei a pensar em alternativas, né? E aí a primeira alternativa que eu pensei foi o mestrado da NYU, que é um mestrado que tem uma grade curricular excelente, assim, eu acho que até o mercado nos Estados Unidos é muito consolidado, né? Aparenta ser muito mais consolidado, assim. Só que para a gente assim é impossível, assim, é algo inviável. E aí eu falei, cara, e a outra alternativa que também que eu já vinha pesquisando era o PMP, né? Na Universidade de Amsterdã, e eu tenho cidadania italiana, né? Acho que é a Sara também, Bárbara. Então, falei, vai sair mais barato, de repente é um investimento que eu posso fazer, né? Enfim, também me dei mal por conta do euro, essas coisas todas. Enfim. E aí eu me inscrevi, eu falei, pô, vamos lá, então, vamos tentar. Só que aí veio a pandemia, aí eu eu pensei muito se eu deveria fazer ou não, ou se eu ia perder, enfim, alguma experiência lá. Eu conversei com a Inês, falei, pô, Inês, o Marco tinha comentado que a Inês tinha feito curso, eu mandei um e-mail para ela e falei assim, Inês, bem? Aí bati um papo com ela, ela falou assim, olha, vale muito a pena, enfim, recomendou bastante e tal. Eu falei, acho que mesmo que se for online, eu acho que pode ser uma experiência bacana para mim, porque, enfim, eu tinha feito mestrado em literatura, só um parênteses, fiz mestrado em literatura, mestrado acadêmico aqui, que também era, assim, tinha um pé no cinema também, que eu discutia a questão do Zé Agripino de Paula e a contracultura, então eu acho que teve também, eu discuti algumas questões relacionadas ao cinema, mas eu queria, de fato, entrar numa área, uma experiência que fosse parte acadêmica e parte técnica, mais prática, né? E aí eu falei, eu acho que o PMP, por ter essa experiência do estágio, assim, isso foi uma coisa que me interessou bastante. Eu falei, acho que tem uma área interessante, de uma discussão acadêmica interessante, até mais interdisciplinar, que me interessava, com a área de arquivos. Acho que é uma mudança recente importante que teve, que eu acho que eles estão tendo um diálogo muito maior com a área de Archival Information Studies. E eu falei, aí eu decidi, de fato, ingressar no mestrado. Bom, e aí eu acho que, assim, eu vou ser bem sincero que eu estou tendo muita dificuldade, assim, por alguns motivos. Primeiro que, assim, eu acho que eu não estou tendo uma experiência de imersão como eu acho que, assim, talvez até a Sara, talvez até tenha um pouquinho mais, eu não sei. Eu me sinto um pouco deslocado, assim, porque, enfim, apesar de trabalhar ainda na V78 com a questão relacionada à preservação, mas eu acho que é diferente. Assim, eu estou num contexto bem diferente. Eu acho que eu fico olhando até o nosso entorno, assim, a situação da preservação audiovisual no Brasil. Isso me afeta muito, assim, sabe? Cara, olha a situação que a gente está aqui. E aí eu olho as discussões que rolam lá, as experiências e tal, e aí eu fico assim, pô, é muito interessante isso, mas, cara, olha o contexto que o Brasil está. Isso vira um dilema, para mim, assim, muito complicado, entendeu? Assim, vira uma questão delicada. E, por outro lado, também, uma coisa que eu confesso muito, assim, que eu não consigo, não consegui. A questão da língua, eu tô me enrolando um pouco, assim, porque eu também não tenho experiência de imersão, né? E aí, eu já estudei inglês há muito tempo, enfim, acho que eu consigo entender os textos, as aulas eu consigo compreender, mas a questão para escrever os trabalhos e para me comunicar, muitas vezes eu sinto que eu acabo derrapando porque eu não estou
também num contexto de, sabe, de dialogar com meus colegas, ou, enfim, eu acho que isso acaba também me prejudicando, até uma discussão mais acadêmica, grupos de trabalho, essas coisas assim, então acaba ficando meio num contexto isolado. E eu acho, assim, a Sara ainda está na Inglaterra, acho que ela ainda tem um contato maior, mas eu estando no Brasil, eu fico, acho que um pouco à mercê da questão da língua mesmo. Bom, deixa eu ver se tem mais. Uma coisa que eu achei interessante, assim, que também é uma coisa que estou tendo que alinhar, é a experiência do mestrado aqui e a experiência do PhD. Assim. Eu acho que a cobrança do PhD é muito grande, assim, comparado ao mestrado acadêmico no Brasil. Assim. Porque a impressão que eu tenho é que é um mestrado meio intensivo. Assim. É tudo muito compactado. E aí você tem que fazer muitos trabalhos, a carga de trabalho é muito grande. As disciplinas, assim, uma atrás da outra, e eu acho que não, pelo menos no mestrado que eu fiz da PUC, não era muito assim, era diferente. Você tem um tempo para pensar o seu projeto, tem um tempo para, enfim, refletir mais sobre um recorte de pesquisa e tal. Lá, cara, a gente vai ter 3 meses para defender uma dissertação. Eu achei isso, caraca, eu estou me sentindo muito, cara, enfim, e tem que fazer disciplinas ao mesmo tempo. Então, assim, é uma carga muito pesada, assim. Eu, de fato, estou achando. Bom, e entrando na questão do conteúdo, sim, eu estou gostando bastante, assim, acho que eu estou aprendendo muita coisa, porque, por exemplo, na área de restauro, eu não tenho tanta experiência e eu comecei, de fato, a entrar em alguns debates, assim, que, para mim, que não sou da área de cinema e nem venho não tenho esse background, eu passei a entender melhor os debates éticos, enfim, e eu acho que isso foi uma coisa legal, e, ao mesmo tempo, a gente teve algumas disciplinas de arquivo também, que foram bem interessantes, né? Como a Sara falou, como arquivar como preservar essas áreas essas instalações de arte, de videoarte, de time-based media. Então, assim, algo que é fascinante, né? Porque você tem que criar sei lá, uma especificidade ali que a gente não tem contato no dia a dia. Então, isso é muito interessante. E, assim, deixa eu pensar mais que eu posso falar. Eu já falei muito aqui, mas... Pensando um pouco nessa parte também dos estágios, né? Como é que você está pensando, você que está, né, nesse contexto brasileiro, né? Para você, o que você está imaginando, né? E de repente já pensar também nessa reinserção, nesse pós-curso, né? Talvez para a gente já encaminhando para Isso. uma outra questão. Assim, eu sempre tive a intenção de trabalhar no Sound and Vision, que eu acho que ele tem mais a ver com o meu interesse mesmo, que é a área mesmo de preservação de vídeo. E aí, o meu orientador também, ele é do Sound and Vision, não sei se a Inês, a Bárbara conhece, o Jesse DeVos, ele é novo. Eu sou o primeiro orientando dele, na verdade. Repete o nome dele? Oi? Repete o nome dele? Jesse DeVos. Jesse DeVos. Ele é novo Fala e em eu holandês, sou o primeiro gente. orientando. Oi? Fala em holandês. Mas aí, enfim, talvez com essa... Eu espero fazer um bom trabalho na dissertação durante 3 meses, que vai ser muito corrido. E aí, talvez, a partir dele, ter alguma entrada no Sound Vision, assim, né? E aí, cara, eu não sei. Aí só o futuro dirá, né? Do que eu vou fazer depois, assim, se de repente eu vou conseguir alguma oportunidade por lá. Atualmente, eu estou com uma bolsa da Fiocruz também, estou trabalhando num projeto chamado Arquivos da Pandemia. E, enfim, vai dar para conciliar, porque hoje em dia é tudo home office, né? Então, eu já falei com elas, com as minhas coordenadoras, elas falam que está tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Eu fico um pouco com esperança de ter alguma oportunidade por lá, porque eu quero ter essa experiência internacional, seria importante para mim, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, tentar manter algumas raízes aqui, porque eu tenho um pouco essa questão política mesmo, sabe? De valorizar o nosso patrimônio, de trabalhar em prol do nosso patrimônio. Então, por mais que eu tenha uma experiência lá fora, eu ainda quero voltar para também trabalhar com nossos acervos, com o nosso patrimônio audiovisual mesmo.
entendeu? Eu acho que é por aí. Legal. Então, pensando um pouco nisso, como é que vocês veem, então, essa parte de reinserção profissional, pensando em como essa formação, né, que vocês estão tendo, tiveram, como é que isso contribui para uma preservação do patrimônio, e aí pensando também o patrimônio brasileiro? Não sei, como é que vocês trabalharam? Isso estava presente, por exemplo, no tema de vocês de reflexão, de trabalhos, por exemplo, de dissertações? Isso aparece, isso volta? Como é que essa preocupação está ali, existe? Como é que é isso? Começa comigo ou se a Bárbara quer Se a passar para a gente for Bárbara? manter a ordem, olha, para mim, eu acho que talvez eu acho que menos, porque eu sempre trabalhei com programação e nunca trabalhei tanto com programação de filmes brasileiros, assim, exemplo da experiência da Inês ou da do Bernardo. Então, eu acho que tem uma coisa de... E também, na verdade, para mim, no mestrado, isso é importante dizer, ele serviu para eu conhecer melhor coisas que eu não conhecia, porque em termos de programação de cinema, as discussões que tinham ali eram discussões que eu já conhecia de cor e salteado. Assim. Então, não de cor e salteado, mas que eu já conhecia muito bem. E, enfim, eu acho que o que me... Porque é um pouco isso também que o Bernardo falou, o contexto brasileiro é tão, tão, tão diferente, sabe, do contexto europeu, que você acaba não fazendo, assim... É difícil você trazer coisas de lá para a experiência brasileira, porque você inevitavelmente vai ter que adaptar por conta da falta de recursos ou da falta de preservação daqueles materiais e tal. Eu lembro uma vez, até fazendo o caminho inverso, eu lembro que, acho que numa aula de preservação, eu comentei um pouco sobre programação, comentei um pouco de uma mostra que tinham feito em Roterdã, que era meio uma mostra, assim, não vou dizer que chupinhada, porque é meio pesado, mas era bastante parecida com o trabalho do Remier, com todos os filmes brasileiros, assim, que eram todos esses filmes um pouco de porno chanchado e tal, eu lembro, enfim, mas que era... Eu acho que Isso circulou passou em bem ali, Roterdã. né? Em Roterdã, né? Fez um burburinho. Fez um burburinho e tal, foi para Roterdã, mas era isso, assim, a qualidade dos materiais. Por quê? Porque o Renier, que trabalhava na Cinemateca, conseguiu fazer uma mostra no CCBB para viabilizar a cultura de novas cópias. Isso sim, essa experiência não existe dentro de uma cinemateca estrangeira, entendeu? Nesse, né? Quer dizer, estrangeiro pode ser que tenha em outro lugar, mas assim, dentro desse esquema europeu, não tem. E em termos de reinserção profissional também, assim, é porque eu acho que eu ainda estava num Brasil feliz, entendeu? Eu acho que eu estava num Brasil feliz quando eu fui, eu estava num Brasil feliz quando eu voltei. Mentira, porque eu voltei no começo do fim, que foi 2013, né? Assim, mas a gente não sabia que era o fim. Mas mas, assim, eu tive muita sorte, porque, quer dizer, em parte, em parte também um pouco produto da minha experiência, do meu trabalho, que eu fui chamada de volta para trabalhar no IMS, pelo Avelar, que na época era o curador. Então, enfim, depois dos 2 estágios que eu fiz, ele me chamou de volta. A Inês falou de falar dos estágios, eu vou falar rapidamente. Cara, o estágio na Cinemateca Portuguesa foi, em termos pessoais, maravilhoso, em termos profissionais, muito complicado, porque eu cheguei num momento muito ruim da instituição. Eles estavam, em Portugal, era o auge da Troika, então você tinha assim, um arroxo econômico enorme, assim, enorme, e eles muito definidos.
com a possibilidade de fechar. E eu acho que talvez tenha tido mesmo a possibilidade de fechar, fiquei brincando, não, porque, assim, eu acho que Portugal talvez tenha chegado realmente perto de fechar, ainda que perto deles não seja tipo o abismo brasileiro, mas eu acho que eles chegaram ali, estava bem ruim. Então, eu nesse contexto, eu estava meio largada, assim, e eu acho que também tinha uma coisa. Quando eu cheguei em Portugal, eu estava muito cansada da minha experiência em Amsterdã. Eu estava muito cansada de falar inglês o dia inteiro, estava muito cansada de algumas coisas, assim, um pouco é muito puxado, de fato, acho que é muito puxado fazer coisas de língua estrangeira com essa intensidade. E aí, Inês também falou de coisas de xenofobia, que eu acho que, na verdade, foi um jeito mais direto de falar o que eu falei um pouco antes, de uma maneira meio enviesada, que era assim, eles não eram tão abertos assim a experiências acadêmicas diferentes, entendeu? Eu acho que tinha, mas assim, eles tinham de fato uma dificuldade, eles se propunham a ser internacionais como queriam o bônus disso, mas na hora do ônus, na hora da dificuldade, sabe? Eles acho que ficava meio uma coisa meio barata tonta, assim, de não saber o que fazer com aqueles estudantes que não falam bem inglês, de repente não vai ter aquele brilliant assignment, entendeu? Que vai ter dificuldade, mas que de repente vai ter uma experiência profissional muito mais caótica e rica do que aquela do que outra. Enfim, cada coisa, cada contexto. Mas voltando a Portugal, eu estava muito cansada, então estava muito desanimada, e aí eu fui fazer estágio no laboratório da Cinemateca Portuguesa no ANIM, que é fora de Lisboa, então era um negócio distante, assim, que foi ótimo. Mas eu cheguei também no momento do laboratório que o Luigi Pintarelli, que era o cara na época, que tinha montado aquele laboratório, o Luigi estava indo embora para algum restaurante. Então, era... de champignon, né? Exatamente. Champignon não, cogumelo. Santa Clara dos cogumelos. Não, o Luigi, enfim, ele é uma pessoa muito especial. Então, assim, eu cheguei na Troika sem o Luigi. Então, eles estavam tentando se reorganizar duplamente, entendeu? Foi uma porrada. Então, assim, eu fiz, mas eu não fui a melhor estagiária que eu podia ter sido, assim, eu acho. E eu acho que eles também não foram, talvez, não tenham sido os melhores orientadores de estágio que eles poderiam ter sido. Não que eles não fossem, eles foram incríveis, mas eu acho que não era culpa deles, era o contexto, sobretudo. Na Cinemateca Francesa foi muito diferente, porque não tinha essa crise econômica. Eu participei de um projeto de restauro de um filme que foi incrível, o Proteia, um filme de 1913, com a primeira espiã da história do cinema. Isso foi muito especial. De novo, eu fiz um estágio fora, fazia estágio nos arquivos, que é um outro ritmo. Você tem a lida com os materiais físicos. Eu acho que isso foram duas experiências que me compensaram a ausência do AI, assim, sabe? O que eu esperava do AI. Ainda que o meu projeto de estágio na Cinemateca Portuguesa tinha um pé no AI, na verdade, porque era um filme do AI sobre Portugal. Então, eu cuidei um pouco do restauro, da documentação, mas foi isso. Assim, eu conversei na época com o Marco Maia, que me ajudou a formatar esse projeto, fez a ponte com o Luigi, e aí a coisa rolou. E aí, assim, na Cinemateca Francesa, aí a coisa já era um pouco mais dinâmica, porque você tinha, assim, de fato, você tinha uma pressão assim, para você trabalhar com as coleções. Então, foi a minha supervisora de estágio, que é até temporada diretora de coleções, ela trabalhava com uma pressão enorme, assim, porque na Cinemateca Francesa, você tem a pressão, assim, você tem que restaurar, sei lá, quantos filmes. Não assim, não é que você tem que restaurar, sei lá, quantos filmes, mas eles estão envolvidos nesse projeto. Então, é um Méliès para cá, sei lá,
é lá para lá, sabe? Uma coisa assim, eles estão meio que... Porque também o mercado de filmes de patrimônio, que é como se chama em francês, ele é muito consolidado aqui na França. Então, isso é completamente diferente de Portugal, por exemplo. Isso nem existe. Assim, patrimônio, até em português, a gente fala as coisas deles num outro ritmo, tipo cinejornal, diário de, sei lá, é outra coisa. É bem. Assim. Então, mas isso, você acha que tinha uma coisa da vida duranga de estudante que eu já estava muito cansada. Na época, eu até cheguei a cogitar ficar um tempo na Europa mais, para procurar emprego. Aí eu tive um motivo pessoal para me voltar para o Brasil. E aí, quando eu voltei, o Avelar tipo, já me propôs de voltar. Ele foi super generoso, enfim, por conta das questões pessoais, de que adiar minha volta ao INSS e tal. E ele bancou isso. Mas eu não tive... Mas era isso. Assim, tá? Eu voltei era um contexto feliz, gente. Era outro Brasil. Era outro. E você fez um trabalho incrível, né, na programação do Moreira Salles, nesse segundo período também, né? Já tinha feito antes. Bem, Zé, mas eu acho que era, sei lá, eu acho que quando o Bernardo fala um pouco assim, que ele está angustiado, é muito melancólico. Quando você vai falar preservação de quê hoje em dia no Brasil, gente? Não preserva nem vida, cara. Enfim, desculpa, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tá tudo junto, é tudo junto, sem dúvida. Tudo quando Inês pode falar um pouquinho mais, né, também dessa depressão geral, né, dessa situação calamitosa, né, numa reinserção profissional, né, nesse retorno, passando pela Cinemateca Brasileira, né, inclusive. Sim. Eu voltei 2 meses antes do golpe, assim, então foi aquela coisa de ter um choque grande, né? Eu acho que pensando no que a experiência me deu, assim, o que eu pude trazer, uma coisa para mim é muito clara. Essa experiência, ainda mais nesse 1 ano no AI, me deu essa clareza de como a estrutura, de como uma equipe, recursos, como isso pode render, né? O que isso pode significar na prática, assim. Você é tudo muito segmentado, assim. Cada pessoa tem seu departamento, tem seus afazeres. Não tem muito isso que a Bárbara comentou, né? Que você fazendo, coordenando um festival de cinema, você faz a assessoria de preço, você pode até projetar, assim, porque a precariedade te possibilita ser multitarefas, né? Lá não, é tudo tão... A estrutura é tão grande que você acaba se especializando e ficando enfim, com suas próprias rotinas, assim, acaba que isso te permite se aprofundar mais e mais e permite mais consistência no trabalho ao longo do tempo. Então, eu saí de lá que eu tive essa experiência, né, que era uma coisa ultra segmentada, assim, e eu fui convidada para trabalhar na Cinemateca Brasileira, e isso em 2016. Em 2016, tinha um recurso para uma equipe, enfim, éramos cerca de 40 e poucos, assim. Em 2017, teve uma redução abrupta, éramos 13 técnicos, sabe? Então, toda a experiência positiva no sentido de consistência de trabalho vinculado à estabilidade, à multiplicidade de equipe, assim, nesse sentido, ela não pode ser muito aplicada, né? Porque era o contrário disso, era instabilidade, era equipe insuficiente, assim. Mas assim, eu tenho conceitos e experiências nesse período que para mim foram muito positivas, num sentido mais amplo, né? Por exemplo, no AI pegava mal se eu queria fazer hora extra, porque isso significava que eu não tinha uma vida
uma vida pessoal para ser cuidada, assim. Então, tipo, get a life, sai daqui, sabe? Para de trabalhar, entendeu? E com o tempo, assim, e eu tinha uma ânsia tão grande em trabalhar, né? Eu estava lá para isso, assim. E isso para mim foi um choque, né, de experiência, assim, que foi muito positiva, né? Que se eu não tenho minha vida pessoal num certo domínio, num equilíbrio, numa certa saúde, eu não vou ser uma boa funcionária, sabe? Então, eles têm esse conceito lá. Enquanto que aqui, se você não faz a hora extra e tal, e corre e dá o seu final de semana para o seu trabalho, aí já pega mal, né? É o contrário. Então, isso foi uma das coisas, assim. E, enfim, coisas menores, como reuniões semanais, compartilhar informações para todos, assim. Isso era uma coisa que eu tentei praticar, por exemplo, na Cinemateca, né? A gente ter um intercâmbio maior de informações dentro da própria instituição. Mas, infelizmente, a parte positiva da experiência está muito ligada nessa coisa da estrutura. É uma coisa que vem com o dinheiro, né? E aqui a gente está nesse abismo, a gente está nessa precariedade. Então, eu acho que essa importância, né, das experiências... enfim, perdi aqui o raciocínio, mas só comentar uma coisa que você perguntou, Kental, em relação a essa coisa de levar o nosso universo para o PNP, assim, eu tentava o tempo inteiro, né, botar a realidade e na avaliação do curso falava que era absurdo que a gente tinha os estudos, leituras e trabalhos completamente focados na Europa e nos Estados Unidos, né? O quanto que isso era absurdo, assim, o quanto que a gente está falando de patrimônio mundial na ótica somente da Europa e dos Estados Unidos, né? E ficava o tempo inteiro tentando falar da minha experiência pessoal, mas não era exatamente muito bem vista, assim, nesse sentido de tentar mostrar outras realidades. Obrigado, Inês. Não sei se a Sara quer complementar um pouquinho, para já começar a encaminhar a gente para o final, já estamos quase 2 horas. Só para pular nisso que você falou, de tentar trazer essa experiência, eu acho que, assim, muita coisa mudou. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo uma disciplina eletiva, que é da Giovanna Fossati, que é a curadora-chefe do AI, e, assim, dos textos que ela está trazendo, muita gente falando um dos temas dessa disciplina, na verdade, é o Global Audiovisual Archiving, essa diferença entre norte e sul, diferença menos geográfica, um pouco mais metafórica, diz que a gente está falando norte rico, sul pobre. E então, por exemplo, a gente vai ter uma aula só sobre o caso do arquivo fílmico do Afeganistão. Então, assim, eu vejo que tem uma tentativa, assim, de trazer alguns textos, pelo menos para essa disciplina, alguns textos de professores da América Latina ou de outros países da África, mas é limitado, né? E, inclusive, em alguns momentos, quando a gente estava lendo textos, principalmente na disciplina de Archives and Archiving, é tudo no contexto americano, ou canadense, ou europeu, e você nunca inclui outros lugares. E eu lembro, acho que eu até falei para alguém, falei, bom, mas acho que isso é comigo, né? Porque eu que resolvi que eu ia estudar na Europa, então, sabe, tipo, eu meio que sabia onde eu estava me metendo. Mas eu sinto que quando a gente tenta falar, eu e o Bernardo, e eu acho que a gente fala bastante do Brasil, Cinemateca, eu acho que as pessoas escutam, assim, eu não sei se quero falar besteira, mas não sei se é uma coisa assim, de exotizarem um pouco, do tipo, meu Deus, como que é o Brasil? E fica um pouco isso, não sei, mas tem
tem assim um pouco de interesse. Eu, pelo menos, sinto que em alguns trabalhos que eu levei, casos muito específicos da Cinemateca Brasileira, que eu quis falar do arquivo do Jean-Claude Bernardet, voltou com remarks do tipo, isso é muito interessante, você podia ter expandido um pouco mais. Então, eu espero que tenha alguma mudança mínima, assim, mas ao mesmo tempo, a gente também ouve algumas coisas que são meio absurdas. Outro dia eu tive que falar não com um colega que virou e falou: a gente poderia fazer comparações, mostrar os restauros ruins que são feitos no Global South contra os restauros bons que são feitos no Global North. E aí ele não sabia que era brasileiro, mas eu virei para ele e falei: não funciona assim. Muita paciência, porque... E aí eu falei, até porque muitas vezes esses restauros são feitos em parceria, então são colegas, eu acho que da nossa turma, eles são majoritariamente europeus, acho que tem 2 americanas, então tem esse contexto todo o tempo que eu acho que às vezes você tem que... Só tem a gente de brasileiro de fora da Europa e dos Estados Unidos, eu e a Sara, e tem uma chinesa. Então, o resto é todo europeu. Uhum. Isso é verdade. São todos que são franceses, tem bastante holandeses, então acho que todo tempo a gente tem que lembrar um pouco, assim, e que eu acho interessante que vocês tiveram turmas mais mistas não, mais variadas, mas parece que a nossa, pode ser até por causa do contexto da pandemia, né? Acho que muita gente desistiu de mudar, então ficou uma coisa um pouco mais fechada. Não, obrigado. Talvez é um pouco dessa crise, na verdade, a crise da Cinemateca Brasileira, a repercussão internacional da crise, né, o envolvimento da FIAF, talvez desperte também um pouco, né? Quando vocês levantam essa questão, não sei como é que isso pode repercutir, né? Porque teve um engajamento internacional também, né? A Cinemateca Brasileira tem um peso, uma importância, né, na federação, e isso mobilizou muito, né? Talvez um pouco por aí também, né, tenha ajudado, ou esteja ajudando esse interesse, né, por essa questão. Teve o Museu Nacional também, que a primeira disciplina que a gente teve já começou com o ICEG no Museu Nacional. Eu falei, cara... bom. Mas, assim, só para complementar o que a Sara estava falando, assim, eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho é a seguinte: tem um pensamento teórico, que eu acho que, assim, a crista da onda são estudos mais críticos, assim, e eu acho que isso de fato interessa, mas eu não sei até que ponto essas experiências que a gente traz entrem na chave do exótico, do interesse, da curiosidade, menos do que, de fato, o interesse em dialogar, em construir experiências práticas, assim. Eu digo isso que, assim, eu tenho uma experiência mais, não na FIAF, mas na IASA, né? Eu até tenho fui designado como embaixador, mas é mais um cargo formal do que outra coisa, assim. O Marco também, né? E isso é uma coisa que eu discuto muito com o Marco, né? Porque a gente teve uma experiência na IASA, e aquilo, você entra no primeiro momento na IASA, você vê assim, as experiências dos Estados Unidos e Europa, os caras com padrões de arquivos, uma infraestrutura absurda assim, para os arquivos deles e tudo. Assim, e você fica meio deslumbrado daquilo no primeiro momento. E aí, o primeiro que eu fui foi em Cape Town, na África do Sul, né? E aí eu vi, deslumbrado e tal. Só que eu fui, nos 2 anos posteriores, eu fui no congresso também da IASA, né? Que sempre ocorre em algum lugar. E aí você começa a ver que, na prática, você muitas vezes acaba sendo lido meio na chave do exótico, assim, bacana, olha que legal aqui e tal. Mas quando entra a discussão a sério de fato, são os padrões deles que se afirmam diante dos outros, assim, entendeu? Isso foi uma coisa que eu fui sentindo aos poucos, que chega a ser uma forma meio chega a ser de uma maneira mais discreta, assim, mas você sente na prática assim, que não é a mesma coisa. Você não discute nos mesmos termos dele. Então, eu acho que é isso. Assim, se tem na área acadêmica, assim, de fato, na discussão acadêmica, se a gente entra um pouco nessa chave interessante isso, que legal isso aqui, mas ao mesmo tempo eu não sei, de certa forma, se
se a gente ainda é lido meio na chave do legal, bacana, vocês aí fazendo isso, legal, não sei o quê, mas quando a discussão é mais a sério, assim, quando você tenta propor algo mais, de repente, mais prático, etc., assim, se isso fica meio vago, assim, se isso chega, assim. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, assim, frequentando esses fóruns. Mas, então, assim, só para complementar a sua pergunta inicial, assim, eu acho que um pouco a minha ideia é essa, né? De trazer, talvez, esse debate, porque eu acho que, assim, como lidar com acervos amadores ou com pequenos e médios acervos, como preservar esses acervos que muitas vezes não têm tanto investimento, tanto cuidado quanto os acervos maiores, assim, entendeu? Então, eu tento um pouco pensar, sempre com um olhar crítico, olhando o que está sendo produzido lá fora, mas, ao mesmo tempo, vamos tentar adaptar para a nossa realidade, vamos pensar em outros padrões, como que a gente pode fazer isso no nosso contexto de austeridade, de corte de gastos, como que a gente pode facilitar as coisas, assim. Então, essa talvez seja a minha chave de fazer o mestrado, a minha leitura de fazer o mestrado lá, talvez sempre pensando assim, como é que eu posso retornar isso se eu voltar para o Brasil, como que isso pode, de repente, ajudar, não como uma maneira impositiva, mas mesmo uma maneira meio de tentar pensar em novos termos, entendeu? Acho que é só isso. Gente, a gente está já... Acho que a gente podia passar a tarde e noite toda aí conversando. Tá muito bacana essa conversa. Está sendo um prazer escutar vocês e ouvir um pouco dessa experiência. Mas acho que a gente tem que encaminhar aí para o final, né? A Bárbara já está num fuso horário aí super tarde, Sara também. Queria agradecer muito. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário final. Deixou aí aberto. Não? Não, acho que tem só uma anedota, assim, que na época da crise da Cinemateca Brasileira mandava toda a vaquinha para contribuir com os salários dos funcionários, tem o grupo aqui no Facebook, e aí teve um colega meu do mestrado, o Torbjorn, que hoje em dia ele é ativista já há alguns anos em Moirana, lá no norte da Noruega, um lugar que faz sei lá quantos menos graus de inverno, que não tem sol. E ele inclusive, está com um Instagram ótimo, assim, dos retratos com os quais ele está trabalhando, que se chama Filme Arquivar com K. E aí ele virou para mim e falou assim, não, ele não lê as coisas na chave de exótico. Não, mas assim, ele falou, é importante ver essa questão da Cinemateca para a gente não deixar de perceber o quão, não privilegiado, mas quanta, sabe, que a gente às vezes reclama de boca cheia. Assim, ele não falou isso com as palavras, mas é um pouco isso, assim, sei lá, de colocar as coisas, a própria situação dele, não dele, mas do arquivo onde ele trabalha, dos colegas dele, em outra perspectiva. Pois é. Entendeu? Que para vocês é inimaginável, para a gente é bem, bem concreto. Então, eu tive uma conversa recente com alguém na Europa, assim, que falou, não, porque a gente tem aqui uma instabilidade aqui nos trabalhos. Cara, eu tremi de tanto rir por dentro, assim, me mantive impávida, mas eu acho que seria bom, assim. Eu escrevi um artigo sobre a crise da Cinemateca Brasileira em português e inglês, assim, então fazendo essa referência para ver se também circula mais fora, porque ele, enfim, tem muita informação. Então, se Bernardo e Sara quiserem compartilhar o nosso exotismo, assim, pelo um longo artigo, fiquem à vontade. O Cine Limite, né? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Acho que a gente começou muito bem aí esse projeto Veredas, essa parte do projeto, esses encontros. Queria convidar, então, vocês a continuarem seguindo aí essa programação no projeto Veredas.
da Cinemateca do MAN pelo canal do Vimeo da Cinemateca. Tá? Então, muito boa tarde, muito boa noite.